Então, eu quero dizer para você que existe algo no seu cérebro que você não tem culpa. Eu trabalhei muito tempo com um filhote, né, de cachorrinho. A gente criava cachorro, eu e a Bispo, nós chegamos a ter dezenas de cães. E quando nasciam as ninhadas, alguns já nasciam mais fortes. Já viu isso acontecer? Tem cachorrinho que ele nasce maior, mais esperto. O outro nasceu menorzinho, mais pacato. Às vezes já nasce mais medroso, olha isso. Alguns já nascem mais medrosos. Então, o que eu quero dizer para você? Que existe um aspecto no teu cérebro, na tua personalidade, que você já nasceu assim. Então, legal. Então, o tema de hoje dessa live sobre equilíbrio é: a culpa não é tua. Por quê? Por que eu quero falar que a culpa não é tua? Porque existem 4 coisas, e que eu vou explicar agora, presta bem atenção nesse ensinamento, e que elas compõem você. Então, às vezes você é uma pessoa mais negativa ou mais positiva, mais equilibrada ou menos equilibrada, e não tem a ver com você. Então, 4 coisas influenciam. A primeira, seu cérebro. Aí sim, todos nós temos um cérebro que ele veio sendo trabalhado por milhares de anos, né? Eu tenho falado muito isso aqui nas lives. Você imagine que o homem moderno existe de 12 mil anos para cá. Revolução agrícola, o homem dominando a terra. Do ano zero do homem até mais ou menos 240 mil anos atrás, o homem era nômade. Ou ele caçava, ou ele era caça, ou ele matava, ou ele morria. Então era muito normal o homem ele ter ali um viés de medo na mente. Nós fomos vivendo nesse ambiente aonde as pessoas mais velhas das tribos, das comunidades, dos nossos ancestrais, as mais velhas tinham 30, 35, 38 anos, não vivia mais que 40 anos. Um cara de 40 anos era um cara hoje de 120 anos naquela época. E eles tinham que dormir e eles podiam durante a noite ser devorados. Então é lógico que havia um desequilíbrio. É lógico que havia uma alta pressão. É lógico que havia um viés de negatividade, porque a qualquer momento eles poderiam ser devorados por um animal. O que isso trouxe? Uma carga no teu cérebro de desequilíbrio. É como se você assim vivesse todo o tempo com a ilusão que algo ruim pode acontecer, mas isso é um viés cognitivo negativo do cérebro, tá? Por quê? Porque você já nasceu assim. Por mais que a gente fale há 12 mil anos para cá que o homem começou a sair dessa questão de ser nômade, é bastante tempo, 12 mil anos, mas não é nada comparado a 250 mil anos, que é o período que o homem existe. Então, existe uma porção dentro de nós de desequilíbrio, de um viés de muita preocupação, mas que não é real. Você vive com uma sensação de que qualquer situação pode te desequilibrar, qualquer situação pode te atacar. A gente desequilibra muito com as notícias, com as coisas. Por quê? Porque era assim no passado. De repente o cara acordava, o filho dele tinha sido devorado, imagina isso. De repente aquela mulher acordava, aquela mãe acordava, o marido dela não existia mais. Porque ele foi caçar e foi caçado. Então há no nosso cérebro, e havia neles, um viés ali de desequilíbrio. E isso é do cérebro, você não controla. Ah, Bispo, como é que a gente faz então? Amanhã eu vou te dar ferramentas científicas, espirituais e neurocientíficas para você controlar o desequilíbrio. Para você ter equilíbrio em todas as áreas da tua vida. A segunda coisa que contribui para a gente ter assim mais uma tendência ao desequilíbrio do que ao equilíbrio é a sua carga genética. Tá? Aí sim, sua carga genética dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, você não herda as suas características físicas, cor de cabelo, cor de olho, formato de corpo. Você herda também dos teus pais o jeito, às vezes os mesmos temores ou a mesma coragem, né? Isso é genético. E quando eu falo que é genético e é biogênico, eu fiz um estudo
que 60% da sua personalidade você já nasceu com ela. Então veja, por isso que eu falo que você não é culpado. Mas também isso não é sentença, né? Então, se eu nasci com uma personalidade, por exemplo, tem um traço de personalidade que é o neurótico ou equilibrado emocionalmente. Se eu tenho mais neuroticismo, não quer dizer que eu não posso trabalhar e melhorar isso. Mas é importante você entender você. E você entender que existe uma parte na tua vida, na tua personalidade, 40% da tua personalidade você adquiriu ao longo da tua vida. Mas 60% da tua personalidade você nasceu com ela. Isso aí você não altera. Tá? Como eu disse, você pode melhorar algumas coisas, minimizar outras, mas é seu. Você nasceu com isso. Então existe uma carga genética que ela contribui exatamente para pessoas serem mais equilibradas ou mais desequilibradas. Volto a dizer, isso não é sentença, é uma constatação. Aí, o que você vai fazer? Amanhã eu vou te dar ferramentas para seja qual for o teu nível de desequilíbrio em qualquer área da tua vida, você amanhã consiga implementar ferramentas que vão trazer equilíbrio para você. Tá? Uma outra coisa é que, guarda bem isso aqui, ó, dos teus 0 aos 12 anos, você foi refém de tudo que você aprendeu. Então a gente não tinha a parte cognitiva e racional do cérebro desenvolvida, como eu falei ontem, para raciocinar e para aceitar se o que os nossos pais, professores estavam ensinando era certo ou não. Então, se você viu teu pai muito desequilibrado, tua mãe, se a tua educação foi uma educação de desequilíbrio, isso está no teu cérebro subconsciente. E eu vou fazer aqui um parênteses. O seu cérebro subconsciente, ele determina 95%, 90 a 90, há uma controvérsia entre os neurocientistas, mas de 90 a 95% dos teus resultados são determinados por aquilo que está colocado no teu cérebro subconsciente e está comandando você. No meu curso do Rompendo Limites, eu explico e vou falar também no método 3 em 1, estou gravando as aulas, como você acessa o cérebro subconsciente e reprograma. Porque essas crenças é que nem a parte de baixo do iceberg. Você não está vendo, você só vê a parte de cima. Mas o que está controlando é o que está no subconsciente. Mas há caminhos para você mudar isso, tá? Agora, existe então uma educação na infância, existe um aprendizado, existe uma formação na sua infância que você teve, e que isso você carrega como crenças, carrega como um mindset, e isso está determinando dezenas de resultados, até desequilíbrio na tua vida. Ou muita passividade, ou muita agressividade, ou muito equilíbrio no sentido de ser passivo, ou muito desequilíbrio no sentido de ser intempestivo, explosivo. Tá? E a quarta coisa que contribui e que você não tem culpa é o meio em que você viveu. Da mesma forma que a educação dos pais, a personalidade, a genética, o cérebro, o meio em que você viveu. Então, se você viveu num meio, no seio de um lar, de uma escola, seja onde for, de um bairro, de pessoas desequilibradas, nós somos fruto do meio, nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais andamos. Tá? Eu estou liberando os comentários aqui porque eu já estou encerrando. Então, o que acontece é que o meio que você vive, ele influencia demais na tua personalidade. Até hoje o meio que você vive. Então é muito importante você ser seletivo. Se você anda com uma pessoa muito desequilibrada, você vai ser desequilibrado. Se você anda com uma pessoa que você percebe, que você tem um testemunho dela, que é uma pessoa que ela toma várias pauladas, mas ela equilibra, essa pessoa, de alguma maneira, você vai aprender com ela, porque a gente absorve mesmo. Existe até um lance que é muito louco, mas que eu não vou falar aqui. Existe uma conexão cerebral, tá? Você com uma pessoa. Cientificamente, qual é a única maneira de você se conectar com alguém? É quando você está ouvindo ela. Então, quando você para me ouvir aqui, o teu cérebro, se a gente pudesse pegar agora e fazer um estudo do meu e do cérebro de vocês, nós estamos conectados mesmo, cerebralmente. A única maneira, de maneira científica, isso comprovado de maneira científica, de você conectar com alguém, cérebro com cérebro, é quando alguém está te ouvindo. E quando eu também posso estar te ouvindo, eu me conecto aí com o teu cérebro. Tá? Então, eu estava dizendo sobre o que, mas agora eu esqueci.
do meio que você vive. Então você vai absorvendo isso do meio que você está vivendo, tá? Então é muito importante que você seja seletivo, seletiva com as pessoas que você anda, com aquilo que você ouve. Então, eu quis fazer essa live hoje para te explicar que existe toda uma raiz, uma estrutura que ela não depende de você. Você foi, entre aspas, refém. É claro que a nossa vida ela é fruto das nossas escolhas, mas há uma parte que nasceu comigo. Então amanhã eu vou te ensinar a como você faz para você poder maximizar da melhor maneira. Se a sua personalidade, por exemplo, é uma personalidade mais extrovertida ou introvertida, tá? Se você, por exemplo, é mais conscioso ou mais despreocupado, se é mais neuroticista ou mais equilibrado emocionalmente, tudo isso você consegue harmonizar de forma que você tenha mais equilíbrio na tua vida.